Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de História, iremos falar sobre a República Populista. Vamos conhecer mais sobre alguns presidentes que fizeram a história do nosso país. Vamos aprender a identificar as principais características da República Populista, compreender que um governante populista usa manobras para conquistar as massas populares a partir do seu carisma, contextualizar o período a partir da moda, cultura, música dos anos dourados. República Populista. Essa palavra populismo ou populista, né, é o termo usado para caracterizar um período em que os líderes do Brasil possuíam uma forma diferente de governar. Eles eram carismáticos, atraíam a população carente, com mais presença no meio popular, promovia campanhas de desenvolvimento, manipulava meios de comunicação para mostrar uma imagem de homem do povo e também que faria mudanças para favorecer os mais humildes, os mais pobres. Getúlio Vargas, como vimos nas outras aulas, também foi um governo populista. Ele governou durante um período de 15 anos, mas quando houve novas eleições presidenciais, Eurico Gaspar Dutra o substituiu, governando de 1946 a 1951. Getúlio Vargas veio novamente a governar o Brasil em 1951. Isso mesmo, ele foi novamente candidato, né? E ganhou as eleições. Ele governou de 1951 a 1954. Depois dele veio Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Além do Brasil, houve outros países que também teve governantes populistas, e um exemplo disso é Juan Domingo Perón. Ele governou a Argentina por volta de 1945 até 1951, quando ele foi reeleito novamente, porém ele foi retirado do poder antes de cumprir o seu mandato. Mas ele governou a Argentina, prometeu ao povo maior participação no poder, né, tendo mais participação nas decisões políticas, mudou muita coisa no desenvolvimento industrial do país, as leis trabalhistas tanto para homens e mulheres, a conquista ao direito ao voto, mas porém, né, ele veio a sair do poder quando os militares assumiram o poder da Argentina, assumiu a presidência da Argentina. Já no Brasil, o presidente mais conhecido como presidente populista foi Juscelino Kubitschek. O seu programa de desenvolvimento era transformar 50 anos em 5. Ou seja, né, ele propôs o desenvolvimento de 5 anos que o Brasil demoraria 50 anos para atingir. Ele adotou uma política que facilitava a entrada de investimentos estrangeiros, né, e acelerou a expansão industrial, maior produção, principalmente de automóveis, eletrodomésticos, né, que era muito difícil no Brasil. Mas com a entrada dessas fábricas no Brasil, até mesmo o preço dos seus produtos, né, ficou mais baixo. Então a camada mais popular, a camada mais pobre, poderiam ter acesso a estes produtos. Vocês podem observar algumas propagandas da época incentivando a compra de enceradeiras, liquidificadores, panelas de pressão, vitrolas e televisores. Ele também investiu na construção de rodovias hidrelétricas e foi em seu governo que Brasília foi construída. Isso mesmo, a cidade de Brasília ela foi planejada e construída no governo de JK, Juscelino Kubitschek. Ele era um homem de hábitos simples, gostava de serenata, músicas que misturava jazz, samba e música clássica. Gostava de cantar Peixe Vivo, que se tornou hino que saudava o presidente por toda a parte do país. Mas seu governo chegou ao fim com uma dívida muito alta e seu sucessor
não se preocupou muito com os assuntos que seriam importantes para o desenvolvimento do nosso país. Jânio Quadros foi um presidente que só se preocupava com assuntos corriqueiros, que não fazia parte do cotidiano de um presidente da República. Ele proibia brigas de galo, proibição de biquínis em desfile de moda, proibição do lança-perfume, né, que era usado nos carnavais. Mas também ele foi muito conhecido por utilizar a vassoura como símbolo de sua campanha presidencial. A sua campanha dizia que ele queria varrer a corrupção do país. Mas o descontentamento da população foi maior quando o presidente Jânio Quadros expressou uma forte simpatia pelo governo de Fidel Castro, gerando uma oposição dos conservadores. Os anos dourados chegaram ao fim. Jânio Quadros renunciou e seu vice, João Goulart, também chamado de Jango, assumiu o governo diante de uma forte crise econômica política. Jango governou de 1961 a 1964. Ele não conseguiu fazer reformas para conter a crise econômica e no dia 31 de março de 1964, os militares se reuniram e tomaram o poder. Esse período no Brasil foi conhecido como ditadura, em que os militares governaram por um longo tempo. O Para Pensar nos traz o versículo bíblico que diz o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Está em Provérbios 18:1. Aqui diz, né, que quem vive isolado ou se mostra extremamente egoísta se rebela contra a sensatez. Mas o que é ser sensato, né? A pessoa insensata, quando ela se torna um líder, por exemplo, né, ela busca pretextos apenas para brigar. Vimos durante o nosso capítulo governantes populistas, tinha apenas o rótulo diferente, mas não se destacaram como bons administradores. Eles buscaram apenas seus próprios interesses, interesses egoístas. Agora vamos praticar o que acabamos de aprender. Na página 170 e 171, vocês irão responder o vamos fazer referente ao capítulo 2. Depois, na página 172, terá uma pesquisa. Essa pesquisa vocês irão buscar informações sobre os anos de 1950, o chamado Anos Dourados. Pode buscar imagens na internet, em livros, ok? Para fazer essa pesquisa. Depois de pronta, fotografe e mande para a Pro. Até mais, boa atividade para vocês. Fique com Deus.